Nesse vídeo eu vou te mostrar essa plaquinha, um Raspberry Pi Pico W. É uma plaquinha que tem Wi-Fi embutido. Esse Wi-Fi abre diversas possibilidades para os seus projetos, principalmente aqueles que envolvem IoT. Eu estou com uma plaquinha dessa aqui na minha mão e eu fiz um teste aqui na bancada. Confira o vídeo até o fim para aprender a usar essa plaquinha. Vem comigo! Fala pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Fanbots. Hoje eu quero mostrar para vocês essa plaquinha que é demais. Eu fiquei muito fã dela, que é o Raspberry Pi Pico W. E o W significa que ele tem o Wi-Fi. A gente já conhece aqui no canal a primeira versão do Raspberry Pi Pico, que é digamos assim, um microcontrolador da família do Raspberry Pi, né, da Pi Foundation. E o chip usado, o microcontrolador usado, é o RP2040. Essa versão aqui utiliza o mesmo microcontrolador, o mesmo tamanho, a mesma quantidade de pinos, tudo perfeito, idêntico. Com exceção desse cara prateado aqui, que você está vendo aí no detalhe. Ele sim é o chip que tem o Wi-Fi e permite que nós façamos a conexão com o mundo da internet no nosso Raspberry Pi Pico. E essa plaquinha eu recebi da Eletrônica Ômega, que é a parceira desse vídeo. Eles mandaram para mim essa plaquinha junto com um kit que tem diversos outros componentes e módulos. Tem sensores, tem outros componentes eletrônicos, fio, protoboard, tudo prontinho para você já sair montando. Eu fiz questão de mostrar esse vídeo fazendo o uso desse kit. O link para adquirir esse kit lá na Eletrônica Ômega está aqui embaixo. E se você usar o cupom FANBOTS, FUNBOTS, você vai ganhar 10% de desconto. Eu recomendo bastante esse kit, porque ele tem muitas coisas junto com a plaquinha Raspberry Pi. E o Raspberry Pi, gente, é uma placa extremamente poderosa, né? Vale muito a pena comprar ele se você está aprendendo, se você está querendo dar outra cara para os seus projetos, né? Não precisa sempre ficar no Arduino. O ESP32 e o Raspberry Pi têm outros tipos de conexão, tem outros tipos de funcionalidade que você consegue melhorar ainda mais o seu projeto. O Raspberry Pi Pico chegou aí no mercado com o pé na porta, tem muita coisa legal nele, né? Além da velocidade, ele ser dual core. Tudo isso eu explico num vídeo dedicado para o Raspberry Pi Pico aqui no canal. Acesse aí um card ou também a descrição do vídeo tem lá o link. Fica a minha recomendação para esse kit. Acessa lá a Eletrônica Ômega. E o exemplo que eu usei aqui nesse vídeo para o Raspberry Pi Pico W, eu fiz usando a programação em Arduino IDE. Então, tem um outro vídeo que eu explico como usar, como configurar o seu Arduino IDE para programar o Raspberry Pi Pico. Você não precisa usar necessariamente o MicroPython para fazer a programação dele. Aqui eu também estou fazendo uso do Arduino IDE. Se você ainda não sabe como faz isso, link também aqui embaixo, link aqui do lado. Melhor, desse lado aqui para você acessar e entender como usar o Arduino IDE. Vamos então agora para o vídeo. Eu filmei agora há pouco na minha bancada, eu fazendo a abertura desse kit, mostrando o que vem junto com o Raspberry Pi, com o protoboard, com os sensores. E fiz depois um exemplo. O que é? É um teste do DHT11, é um sensor de umidade e temperatura, junto com o Raspberry Pi. E não apenas isso, eu usei também o Wi-Fi. Eu criei um web server, né, um servidor aqui dentro do Raspberry Pi Pico, e aí eu consigo acessar remotamente no celular, no navegador, na minha rede, né, dentro do meu Wi-Fi, um IP, que é o IP dessa plaquinha, e aí ele vai estar mostrando para mim numa página o valor de temperatura e o valor de umidade. É um exemplo simples, mas é um exemplo que eu já estou explorando a conexão Wi-Fi desse Raspberry Pi Pico W. Vem agora então aqui para minha bancada, vamos fazer esse teste passo a passo, testando cada um dos componentes até chegar à fase final com o web server. Olha lá pessoal, esse aqui então é o kit que eu recebi da Eletrônica Ômega. Muito obrigado ao pessoal da Eletrônica Ômega por enviar esse kit e a gente vai dar uma avaliada agora, principalmente no carinha principal dele, que é o Raspberry Pi Pico W, ok? E o Raspberry Pi Pico W é um cara que tem conexão com Wi-Fi, como a gente já falou agora no começo do vídeo. Então, sem demorar muito, vamos abrir aqui o kit. Eu não abri ele antes, tá pessoal? Eu recebi, tirei da caixa de envio, uma caixa simples, estava bem cuidado, tudo certinho. E aí, estou aqui colocando as mãos pela primeira vez no kit, no vídeo junto com vocês. Então,
Aqui o kit tem um protoboard, fiozinhos, muito legal o kit, ó. Já tem também um sensor ultrassônico de distância. Temos aqui um módulozinho de relé. Depois temos também alguns LEDs. Pelo jeito aqui deve ter uns 10 LEDs mais ou menos. 4, 5, 10, 15, 16 LEDs. Aqui o nosso Raspberry Pi Pico W, né? Então tá aqui, já já a gente vai tirar ele do saquinho, deixar aqui do lado. Uns resistores, 300 ohms, 1K, 10K, 1K e alguns diodos também, ok, legal. Vamos ver o que mais temos aqui, um sensor, um microfone, né? Um módulozinho de microfone. Temos aqui também junto, olha só que interessante, um buzzerzinho, tem que ver se ele é passivo ou não, acredito que sim. Depois temos um potenciômetro, alguns push buttons, capacitores, um LDR, ó, tem até um LDR aqui no meio, capacitores eletrolíticos e cerâmicos. Legal, bastante componente. Vamos ver o que mais temos aqui. O que mais temos aqui? Um motorzinho DC simples, ok. Olha só que legal, um sensor de umidade, o DHT, né? O DHT, deixa eu ver aqui, 11, né? O 22 é o branquinho, o DHT 11 é o azulzinho. Tem um vídeo aqui no canal ensinando como usa ele. E por fim, temos um display. Olha lá, um display, aquele display tradicional de 16 caracteres por 2 linhas. E ele é o I2C, a versão I2C, ó, tá? Ele tem uma plaquinha aqui, né, que converte aquele barramento dele, né, paralelo, né, para pro I2C. É muito bom, muito melhor um display I2C porque economiza pino pra caramba no nosso circuito. Então vamos dar uma olhada agora, né? A estrela do kit é esse carinha aqui. E ele vem aqui, olha só, vamos dar uma olhada nessa basezinha, parece uma basezinha para ele. Então vamos olhar de perto. Temos aqui. Então, olha só, vamos ver o que é isso aqui, ó. É tipo um casezinho, é isso? Um casezinho. Tem até os parafusos aqui dentro. Eu vou deixar os parafusos aqui, não vou pegar. Você pode botar ele aqui assim, ó. Na verdade, aqui assim, ó. Né? Então você protege ele, provavelmente você vem por baixo, olha só que interessante. Então ele alinha os furos, você monta por baixo, né, e aí protege o seu módulozinho, a sua plaquinha. Você bota aqui assim e fica bem protegido. Interessante, nunca tinha visto um módulo aqui, né, daí tem um furo, né, e o volado aqui para você pôr o dedo e conseguir apertar o botão do boot. Tá, agora olhando mais de perto aqui o nosso Raspberry Pi, né, o Pico W, tá? Ele tem aqui a plaquinha, olha lá, o Pi W 2022, o chip do boot, o carinha aqui no meio que é o RP2040, onde a gente já conhece, né? Olha lá toda a informação da placa aqui embaixo. E a grande diferença dessa placa é esse cara aqui, que é um chipzinho de Wi-Fi, tá? Como eu já comentei no começo, ele que vai fazer a conexão Wi-Fi. Ele também tem, parece, né? Eu não vi ainda a fundo, uma possibilidade de conexão Bluetooth pelo mesmo chip, tá? Parece que ele está disponível via hardware, mas o software ainda vai ser atualizado. Então eu não vou testar aqui o Bluetooth, porque não está disponível. Mas de qualquer forma, no futuro, com certeza aqui no canal vai aparecer algum vídeo testando quando tiver, assim que estiver disponível, assim que tiver alguma novidade a respeito do Bluetooth dessa placazinha, a gente testa também fazendo alguma aplicação aí, algum projetinho usando o Bluetooth desse Raspberry Pi Pico W. Muito bom, é uma placa muito poderosa, a gente já conhece bastante das specs dessa placa aí no vídeo que eu fiz no passado. E agora o que a gente vai fazer? A diferença é, ele tem aqui o Wi-Fi, então vamos fazer uma aplicação que a gente usa o Wi-Fi dele.
o que é a minha ideia? Eu vou tentar aqui primeiro olhar os exemplos que a gente tem lá no Arduino IDE para essa placa. A gente vai carregar um exemplo usando um servidor, talvez, e enviar algum dado de um sensor, por exemplo, o sensor DHT, pode medir aqui a temperatura e a umidade de onde eu estou, aqui no meu escritório, no meu laboratório, e enviar para o servidor. Vamos ver se a gente consegue fazer isso de forma fácil. Usando o kit, então, vamos tentar montar esse projetinho. Então, dos itens que nós vimos aí no kit, eu vou precisar do protoboard. Então, vou tirar aqui o protoboard. Beleza, bonitinho aqui. Vou precisar, obviamente, do meu Raspberry Pi. Vou conectar, né, Pi Pico, né, porque o Pi é o computadorzinho lá. Conectado, certo? Beleza. Vou precisar do DHT11, ok? Eu esqueci de comentar, além do DHT11 veio um outro sensor de temperatura aqui, que é o, deixa eu ver, parece ser um sensor de temperatura, né? Ah, não, é um transistor, um BC548, um transistor simples. No caso, vamos usar só o DHT11 e o transistor fica aqui para fora. Beleza, agora vou conectar ele aqui, ele é um carinha de 4 pinos. Bom, uma vez conectado aqui, então, vocês estão vendo aí na tela como que funciona o DHT11, quais são os pinos que ele utiliza. Ele utiliza os 2 pinos de cá, do lado esquerdo, mais o pino do lado direito. O pino do meio do lado direito não é utilizado, não é conectado, tá? Então, vou deixar ele bem colocado aqui no protoboard. Então, vou pegar um fio preto, um fio marrom e um fio vermelho. Ok? Temos aqui, então, o fio preto. O terra é o cara mais para cá. Então, aqui no caso, deixa eu ver aqui, eu pino para a linha 27. Esse aqui é o terra. Então, nós vamos para o fio terra aqui do Raspberry Pi, que é o pino 3 aqui, ó. Ok? Beleza. Próximo é o VCC. O VCC é o mais para cima. Então, os dois do meio não é. Então, o mais para cima, no caso aqui, o mais para a esquerda, tá? Olha lá. É o VCC, que no caso pode ser 3,3 volts e é aqui 2 para baixo. Ok? Pino 5 desse lado aqui. E o sinal é o fio marrom, que eu vou colocar logo abaixo aqui do VCC, como eu já falei antes. Então o marrom vem aqui, tá? E eu vou ligar ele numa porta que vai fazer a leitura. Então vou ligar aqui 1, 2, nesse outro pino aqui. Eu estou escolhendo aqui a GPIO 28, tá? Poderia ser um monte delas, ele tem vários pinos, mas eu escolhi essa aqui para ficar mais próximo, aqui os fios ficam mais organizados. Tá? Então estão lá, todos conectados. O que eu vou fazer agora? Eu vou conectar o meu USB aqui e vamos carregar um programa para fazer a leitura do DHT11 e jogar na serial, e eu vou ler no monitor serial a umidade e temperatura dele. Teste. Muito bom, pessoal. Feita a conexão do nosso sensor DHT11 no Raspberry Pi Pico, agora a gente precisa programá-lo. Para programar, você pode usar a mesma biblioteca que a gente usa normalmente no Arduino, que eu recomendo a biblioteca da Adafruit. Essa biblioteca, ela vai estar aí já instalada. Se você não tiver ela, procura lá no gerenciador de bibliotecas, que vai vir aqui em gerenciar bibliotecas, e aí você vai digitar DHT11. Ok, aí ele vai procurar aqui as bibliotecas, e aqui eu recomendo essa aqui, ó, DHT Sensor Library by Adafruit, versão 1.4.4, ok? Essa versão funciona mesmo com Raspberry Pi Pico W. Aí depois, o programa que eu testei é um programa bem simples, eu já deixei ele pronto aqui, e vocês vão ver o seguinte, ó. Então eu faço a conexão com o pino 28, GPIO 28, o nosso sensor é o tipo DHT11, se caso fosse o 22, era só substituir o 22 aqui. Vou criar um objeto, que é um próprio sensor, né? Chamado DHT, e vou conectar ele ao pino e o tipo dele. E eu vou monitorar aqui
o que ele mede, obviamente. Então, eu vou criar uma variável de umidade e uma variável para temperatura. Dentro do setup, bem simples, eu inicio a serial para mostrar para a gente os valores e inicio o próprio sensor. Dentro do loop vai acontecer a medida. Eu vou fazer a medida usando a função .readHumidity para fazer a leitura da umidade e depois temp igual a dht.readTemperature. Então aqui eu vou ler a temperatura. As duas variáveis vão guardar os valores de temperatura. Caso haja algum problema com o sensor, ou com o fio, ou com o protoboard, ou até mesmo com o pino do Raspberry Pi, ele não vai ler, não vai conseguir ler a temperatura ou umidade. E aí ele retorna digamos assim, um valor que não é um número, né? Então essa função aqui is none. O none significa not a number, não é um número. Então, o próprio Arduino consegue fazer aqui o código, através dessa função, checar se o que foi retornado pela read, tanto a read de umidade quanto a read de temperatura, é um número, tá? Se não for um número, quer dizer que houve um problema, e aí ele vai imprimir falha de leitura. Se for tudo ok, então cai nesse else, e aí ele vai fazer o print na serial do valor da umidade e depois do valor da temperatura. Certo, pessoal? Fiz um delay aqui de 1 segundo apenas para deixar ele um pouco mais fácil de visualizar e vou fazer o carregamento. Depois que você faz o primeiro carregamento, a porta vai aparecer aí para você do Raspberry Pi W, Pico W. Então aqui no meu caso eu já selecionei, tá? O USB modem aqui e vou fazer o carregamento. Tá aí a informação que já está carregado. Agora, para verificar, o que eu vou fazer? Vou abrir o monitor serial. E o monitor serial já está mostrando aí, para você ver que o meu escritório está bem quente, 28 graus, não é tão confortável assim, pelo menos para mim. Umidade 68. Aquela informação, né, de fio desconectado, por exemplo, se eu tirar o fio, olha lá, falha de leitura, certo? Voltei o fio para o lugar do pino. Tá, ok. Vou dar uma soprada nele aqui. Só para ver se mexe um pouquinho. A umidade aumentou um pouquinho ali por conta, né, do hálito. Então tem mais umidade. Aumentou um pouquinho também a temperatura, quase 1 grau, né, meio grau aqui. Legal, né? Então o nosso sensor está vivo. Ele está funcionando. Agora eu quero fazer o seguinte. Eu vou carregar um exemplo onde eu vou criar um servidor e vou jogar essa informação que a gente obtém do sensor para essa página que o servidor vai estar hospedando. Aí eu vou conseguir acessar essa informação remotamente, via meu navegador, em um outro computador, ou mesmo até no celular, num tablet, aquele dispositivo que está conectado na sua rede. Bom, pessoal, então agora o próximo passo é implementar um código para eu criar um servidor de web. Para fazer isso, eu aconselho você usar o exemplo que nós temos aqui, que ele é um pouco complexo, né? Você pode modificar esse exemplo ou mesmo fazer o download desse arquivo que a gente está trabalhando. Aí na descrição do vídeo tem um link, você faz o download dele e vai dar certo. Eu me baseei basicamente em outros dois exemplos. Aqui dentro da pasta exemplos, Raspberry Pi Pico W, você vai ter aqui, ó, Web Server, e aí você pode pegar esse Hello Server, que é um exemplo que vai ter algumas funções de servidor ali. Ele tem mais do que o que a gente realmente precisa, mas funciona bem, né? E aí se você executar esse servidor aqui, né, esse arquivo, o que ele vai aparecer quando você abrir o seu IP, né, no seu navegador? Ele vai aparecer essa mensagem aqui, ó, Hello from Pico W. Mas isso é muito pouco, né? Muito pouco mesmo, eu quero algo a mais. Então, o que eu pesquisei? Que aquele exemplo que eu usei no ESP32, na live aqui do canal, dá certo. Se você não sabe do que eu estou falando, a live aqui no canal do ESP32, link aí embaixo, card aqui do lado também. É uma live onde eu botei um ESP32 para funcionar junto com o Web Server, da mesma forma que a gente está fazendo aqui agora, né? E aí eu estava controlando uma fita de LED pelo navegador. Então aqui o exemplo é parecido, mas tem a diferença de que eu vou apenas enviar dados
para a página que eu vou estar acessando no navegador, ok? Então, me baseando nesse exemplo aí da live que eu comentei com vocês, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar aqui as bibliotecas, vou adicionar depois, eu deixei não configurado aqui, obviamente, vocês coloquem aí depois, para o caso de vocês, Wi-Fi e senha, né? Aí eu crio um servidor aqui, um objeto server, na porta 80. Aí vai ter a mesma configuração do DHT antes, e aí dentro do setup vem uma sequência de comandos para conexão com Wi-Fi e depois para criar o servidor. Então essas primeiras aqui são comandos para eu conectar o Raspberry Pi ao meu Wi-Fi. Se der tudo certo, ele vai mostrar qual que é o IP, qual que é o endereço de IP que ele vai estar conectado. Então você vai ver lá pela janelinha do monitor serial. E depois ele vai iniciar o servidor e vai dar mensagem que o servidor foi iniciado. Certo? Dentro do loop, muito simples, gente, muito simples mesmo. Eu vou simplificar ainda mais o loop. Eu vou colocar aqui uma funçãozinha handle client, que é para eu, digamos assim, atualizar a página quando o navegador fizer o request da nova página. Só que aí eu vou manter então a leitura de umidade e temperatura. Não vou mostrar mais na serial, então reparem aqui que eu deixei comentado, tá? E vou colocar aqui um delay mais rápido para que eu case, né? E a minha página não fique tentando fazer um request e nunca dê certo, né? Porque o handle client precisa estar sendo executado. Então eu deixei um delay aqui mais rápido do que de 1 segundo. E esse handle client ele vai executar esse handle root, essa função handle root aqui, que vai carregar a página. Tá vendo aqui que agora essa função foi a que eu fiz lá na live do ESP32. Eu vou ter um get page, que é pegar a página. E a página eu escrevo num formato string. Então eu já modifiquei aqui a página, era uma escrita de HTML, tá? E aí o meu navegador que entende HTML vai mostrar bonitinha a minha página. E olha só que interessante, o que é esse HTML? Eu vou estar lá colocando as informações, ó, Raspberry Pi Repico, o web server do Fanbots e tudo mais. E aqui eu incluo quais são os valores de umidade, através da chamando aqui a variável umi, e depois qual que é o valor de temperatura, chamando a variável temp, tá? E aí ele vai converter aquele valor, que é um float, para texto automaticamente, e vai ficar tudo dentro dessa variável page, que é uma variável de tipo string, e vai ser enviado lá para o navegador. Vamos ver como que isso funciona? Isso aqui já está carregado no meu Raspberry Pi, tá? Então o que você faz? Depois de carregado, você abre o monitor serial. O problema aqui do monitor serial é que no caso do Raspberry Pi, quando você abre, ele não reseta igual o Arduino, né? Você precisa fazer um reset. Então eu vou desconectar ele do meu USB, vou reconectar, e aí ele está resetando, e aí essa vai ser a mensagem que vai aparecer para você aí esses pontinhos que ele está conectando, e aí ele conectou no meu Wi-Fi, na minha rede, e está mostrando o meu endereço de IP. Dá um Ctrl C, e aí você vai no navegador, dá um // Ctrl V. E aqui está exibindo o nosso servidor. Então, ele está atualizando de 5 em 5 segundos. Como que eu mexo nisso? Se você vier aqui no código HTML, isso aqui está aqui nessa primeira linha, ó, o refresh e o content 5. O 5 significa que ele vai atualizar a cada 5 segundos. Se você quiser menos tempo, pode alterar, ou quiser mais tempo, pode alterar aí também, tá bom? Então, de 5 em 5 segundos. Então, vamos lá, eu vou dar uma soprada aqui para ver se altera lá na página. Sem forçar, dá o... Ah lá, alterou para 68. Vamos esperar mais um pouco. Ah lá, 73. Então, reparem que ele deu um pulo, né, de 68 para 73, por quê? Porque o sensor ele já mediu, né, mas os 5 segundos demorou mais. Aí, como eu já parei de soprar, a umidade já voltou a baixar. Então, é assim que funciona um servidor com Raspberry Pi, bem simples, gente, bem fácil de você fazer o monitoramento aí de alguma coisa na sua casa, no seu trabalho, aonde que você quiser, usando um Raspberry Pi Pico W, que vale muito a pena esse kit, né, gente? Vocês viram aí que tá cheio de coisa, uma plaquinha super potente, show de bola, que tem aí a conexão com Wi-Fi, diversos tipos de entradas e vários pinos. São muitas possibilidades de projeto com essa plaquinha.
Tenho certeza que você vai gostar. Fica aí a dica do Fanbots lá para a Eletrônica Ômega. Esse era o vídeo de hoje, espero que tenham gostado aí dessa plaquinha, o Raspberry Pi Pico W. Um abraço e até a próxima.